Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando ele era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivos de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E que acrescentou: quem terá dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse-lhe a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E levantando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, e cresceu, e habitou no deserto, e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Pai, está a tua palavra diante de nós, Senhor, e ela é poderosa, Senhor. A palavra que o Senhor falou comigo hoje, eu quero pedir que o Senhor possa trazer a revelação dela, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, fazer com que possamos sair daqui com posse dessa palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, desvendar aquilo que o Senhor tem para essa noite. Profeticamente, fala conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha, revela-se e faz segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Uma palavra Deus colocou no meu coração, que é uma palavra conhecida. Fala a respeito de Isaque, fala a respeito de Ismael, e fala a respeito principalmente de uma decisão de Abraão. Para que a gente possa chegar nessa decisão, eu queria voltar um pouco e abranger um pouco a história, desde o dia que Abraão teve que tomar uma decisão. A Bíblia fala que Abraão ele é chamado por Deus
para sair para uma terra em que Deus iria mostrar a ele. Ali Deus coloca uma palavra de promessa sobre a vida dele. Quem tem promessa de Deus aqui? Diga para quem está do seu lado, já aproveita e profetiza na vida dele, diga assim: você só precisa da promessa. Olhando para o contexto, a Bíblia fala que ele deixa o seu pai, sai da terra do seu pai para uma terra em que Deus disse que ainda mostraria a ele. Interessante que, se você ver o contexto, a Bíblia fala que Terá, seu pai, saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, para a terra em que Deus prometeu dar a Abraão. Interessante que dá a entender, quando você lê o texto e vê o contexto da história, que Deus primeiro chamou seu pai. Mas o seu pai sai da terra com destino a Canaã e para no meio do caminho, ou antes mesmo do meio do caminho, ao pé do deserto, habita ali, dá o nome àquela cidade, o nome do seu filho que ele tinha perdido em Ur dos Caldeus, e ali habita até o fim dos seus dias. Entendendo isso, já começo a dizer uma palavra para você: nunca pare no meio do caminho, porque quem para no meio do caminho fica esquecido na história. Se Terá fosse até o fim, talvez nós hoje diríamos assim: o Deus de Terá, de Abraão, Isaac e Jacó. Mas como Terá parou, ele foi esquecido. Só no capítulo 11 se ouve falar a respeito dele, e depois não se ouve mais falar de Terá. A partir dali, Deus vai com uma palavra para o coração de Abraão e diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela. Deus já estava dizendo: não anda com quem para no meio do caminho, porque quem vai até o final é aquele que recebe o que Deus tem prometido para a vida dele. É importante entender, irmão, não desista, porque o melhor de Deus está por vir. Não pare no meio, o melhor de Deus ainda está chegando para a sua vida. Aí a Bíblia fala que Abraão sai, e ele sai totalmente direcionado por Deus, sai levando sua esposa. Interessante que a Bíblia nota e várias vezes faz referência de que a sua esposa é estéril. Ele não teria descendente naturalmente da sua esposa. Leva junto com ele alguém que Deus não mandou levar. Ele leva Ló. Ló sai junto com sua família, com sua esposa e filhas, e segue caminhando pelo deserto de Betseba. Interessante que eles caminham durante um tempo, e esse tempo que eles caminham juntos, Deus diz: olha, Abraão, aquela é a terra que eu vou te dar. Deus direciona uma terra na vida de Abraão, e quando Abraão vai em direção a essa terra, aleluia, houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Chega ao ponto de Abraão dizer para Ló: Ló, escolhe um lugar para você, porque não tem condições de andarmos mais juntos, temos que dividir o caminho, se separar, não tem como andar mais junto. E a Bíblia fala que Ló escolhe os campinas mais bonitas e verde, e Abraão sai para o outro lado, aparentemente um lugar mais árido e seco. Mas quando Abraão sai para o outro lugar, Deus volta a falar com Abraão e diz assim: Abraão, ergue os teus olhos, ora para o oriente, olha para o ocidente, olha para todos os lados. E Abraão olha, e Deus diz assim: agora eu vou te dar, aonde você enxergar, toda essa terra será a tua terra. Aqui eu já abro para isso, para falar uma coisa para você. Quando Abraão estava com Ló, ele só tinha uma terra, mas quando ele deixou Ló, ele conseguiu enxergar que a promessa era muito maior. Quero dizer algo para a sua vida, irmão: existem horas que você precisa deixar de carregar pessoas que não deveriam estar do seu lado, porque essas pessoas estão travando a bênção de Deus na sua vida. Tem promessas que Deus fez para você, que é só para sua casa, para sua família, e você tenta agregar pessoas de fora para dentro da promessa. Ei, deixa eu dizer algo para você: enquanto você tenta agregar, parece que o teu céu está fechado. Enquanto você tenta agregar, parece que as coisas não acontecem. Enquanto você tenta agregar, parece que não anda. Mas a hora que você entender que a promessa de Deus é com você, e você começar a deixar as pessoas que estão travando o teu ministério, a tua vida, as tuas finanças, você vai ver Deus começar a mostrar a promessa completa na sua vida. Deus tem coisas grandes para você. Diga comigo o negócio. Diga, mas só até comigo o negócio. Já vou profetizar sobre a sua vida. Por esses dias, tem pessoa que vai começar a sumir da sua vida. Não vá atrás.
Não vá atrás. Tem gente que vai começar a sair. Sabe por quê? Porque quem está dentro da promessa permanece. Quem não está, Deus tira. Existem momentos que a gente fica tentando carregar peso. Não carregue peso, irmão. Diga comigo, eu não vou carregar peso. Diga, eu vou em direção à promessa. Diga, eu vou em direção à promessa. Diga, eu vou chegar na promessa. Quem vai chegar na promessa aí? Nós temos uma promessa. Aí a Bíblia fala que Deus faz uma promessa a Abraão. E diz para Abraão, Abraão, você terá um filho. Você terá uma descendência. E Abraão, interessante que ele vai falar com Deus. Deus, mas para que essa promessa de descendência se cumpra na minha vida, eu vou ter que deixar todos os meus bens para o meu servo, porque eu não tenho filhos, não tenho condições de ter filhos. Eu tenho que deixar para o meu servo. E Deus o chama para fora da tenda. E diz, olha as estrelas do céu. E ele olha as estrelas do céu. Pode as contar, e diz, é impossível contá-las. E Deus diz assim, ei, a tua descendência que virá de ti será incontável como as estrelas dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou caminhando para a mensagem. Às vezes nós começamos a nos contentar com pouco, sendo que Deus tem muito para nós. Deixa eu dizer algo para você entender. O que Deus tem para você ainda está longe daquilo que você está esperando. O que Deus tem para você é muito maior do que você espera. Deus ainda vai surpreender você. E vou dizer uma coisa, se as coisas começarem a melhorar, não ache que está bom não. Não ache que você vai ser herdeiro junto com o servo não. Deus tem promessas de coisas grandes, de nações. Você vai chegar em lugares grandes. Fique tranquilo, Deus está cuidando para que a promessa dele se cumpra na sua vida. Ei, não se contente a não ser que seja a promessa. Vou dizer de novo, não se contente a não ser que seja a promessa. Diga para o seu irmão, se só se contente com a promessa. Diga, se chegar à metade. Diga, fiel é o Senhor que começou a obra em terminá-la. Deus vai completar a promessa sobre a sua vida. Deus vai completar a promessa. Aí a Bíblia fala que houve um momento de dificuldade, escassez, fome. E essa fome atingiu a casa, atingiu as tendas, atingiu a família, a tribo que estava em volta de Abraão. E quando essa fome atingiu eles, a Bíblia fala que ele desce para o Egito para se esconder da fome. E quando ele sai para o Egito para se esconder da fome, a Bíblia fala que ele permanece um tempo lá. E esse tempo que ele permanece é o suficiente para ele sair do Egito, carregando algumas pessoas junto com ele, inclusive uma mulher chamada Agar, que ele recebe de presente, ou que Sara recebe de presente como a sua serva. E isso vai lhe complicar a história. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Quando vem escassez ou dificuldade, aguente firme. Não corra para o Egito, porque o que Deus tem para você é maior. Porque todas as vezes que a gente corre para o Egito, marcas ficam. Toda vez que a gente corre para o Egito, alguma coisa ruim acaba vindo com a gente. E depois a gente vai ter lembrança disso para o resto da história. Permaneça firme. Mas pastor, não é fácil. Permaneça firme. Porque quando você permanece firme, Deus também permanece firme. E o justo não mendigará o pão. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida da nossa família. Deus cuida de nós. E você tem que entender algo tremendo. Deus está olhando para você e cuidando de você, dos mínimos detalhes da sua vida. Não ache que pode acabar tudo em volta de você e acabar na sua vida, não. Quem tem promessa, ei, o mundo fica em Cristo e nós ficamos em Cristo. Quem tem promessa, diga assim, eu vou permanecer em Cristo. Diga, pode acabar tudo lá fora. Na minha casa vai ter. Diga, pode faltar para todo mundo. Eu tenho promessa. Na minha casa não vai faltar. Quem quer viver promessas de Deus? Eu profetizo que na sua casa haverá abundância. Eu profetizo que na sua casa haverá bênçãos.
Profetizo que na sua casa Deus cumprirá com a sua palavra. Aí a Bíblia fala que os dias vão se passando, os anos vão se passando. E é interessante que o ser humano, ele tende, quando começa a demorar um pouco alguma coisa para acontecer na vida dele, ele tende a tentar fazer alguma coisa para ajudar a Deus. Isso é natureza humana. Pensa no ser humano que acha que pode fazer por Deus. Somos nós. Começa a demorar, a gente fala assim, não, eu tenho que arrumar uma estratégia. Só haja na estratégia de Deus, irmão. Não crie estratégia natural. Ah, pastor, mas parece que todo mundo está fazendo desse jeito. Não faça como todo mundo. Faça como Deus te dá a ordem para fazer. Mas parece que todo mundo vai para esse lado. Se Deus falar vai para o outro, vai, irmão. Nem que seja para você empurrando quem vem de encontro. Vai para a direção que Deus te der. A Bíblia fala que Sara começa a olhar e ver que havia uma lei. E essa lei dizia que quando a mulher era estéril, legalmente ela podia dar a sua serva para que o seu marido tivesse filho com ela. E esse filho pudesse se tornar o herdeiro de todas as coisas. Para que o seu marido tivesse filhos. A Bíblia fala que ele ouve Sara contar a história e o coração dele se entristece. Porque ele sabia que não era aquilo que Deus tinha prometido. E ela, segundo a Bíblia, nós entendemos na exegese que ela insiste sobre o assunto. Que ela é persuasiva sobre ele. Que ela vai sobre ele várias vezes para falar sobre o assunto. E quando ela vai várias vezes, ele cede. E a Bíblia fala que ele se deita com Agar. E quando se deita com Agar, Agar concebe e fica grávida. Agora, começa uma história interessante. Quando Agar fica grávida, ela já não vai mais uma trabalhadora comum. Agora ela está grávida. E ela começa a gozar de alguns prazeres que ela não tinha. Ela já não trabalha mais fisicamente. Ela se resguarda porque ela está carregando um filho. E o filho do seu patrão. Ela começa agora a habitar dentro de uma tenda que não era comum. E a Bíblia fala que a mesma Sara que mandou ela deitar com o marido, agora começa a perseguir Agar. E persegue, e persegue, e persegue. A Bíblia fala que a perseguição é tão grande, que um dia Agar resolve sair e fugir. E ela foge. Foge sem saber para onde ir. Mas ela foge. E quando ela está no meio do deserto fugindo, ela para do lado de uma fonte de água. E quando ela para do lado de uma fonte de água fugindo, o anjo do Senhor desce para falar com ela. E o anjo começa a seguinte pergunta: de onde você vem com tanta pressa? E ela diz: eu estou fugindo da casa da minha patroa. Eu sou agora uma escrava fugitiva. Eu estou fugindo e eu não sei para onde eu vou. Estou fugindo e eu quero seguir o meu caminho. E o anjo diz assim: volta para a casa dela e se humilha debaixo da mão dela. A tua mão diga assim: tem hora que é dura a palavra. Antes mesmo dela revidar ou falar qualquer coisa, o anjo diz assim, sem ela ter revelado. O anjo diz para ela assim: ei, a criança que você espera tem promessa de Deus sobre ela. Volta para a casa do pai dessa criança, porque dessa criança Deus vai fazer dela uma grande nação. A partir daquele momento, Agar recebeu uma promessa de Deus. Diga comigo, quem tem promessa vai viver pela promessa. Diga, quem tem promessa vai viver pela promessa. Ela ouve e volta. E a Bíblia fala que ela volta, irmãos, e ela é toda vez humilhada. Ei, irmão, quem tem promessa, muitas das vezes passa por muitas dificuldades, às vezes até humilhação, porque as pessoas não entendem o que estamos passando. E vou dizer para você,
A promessa que está sobre a minha vida é diferente da promessa que está sobre a sua vida. E muitas vezes eu mesmo não entendo o que você está passando. Eu não entendo o que está em volta de você. Eu não entendo o peso que é, às vezes, você caminhar e ser fiel a Deus em meio a um mundo tão complicado. Mas uma coisa eu entendo: a promessa que está sobre a minha vida e a promessa que está sobre a sua vida veio do mesmo Deus que cumpre promessas. Ei, às vezes, irmãos, a família não entende, às vezes os parentes não entendem, às vezes as pessoas criticam e dizem assim: até quando ele vai ficar esperando nessa tal de promessa? Até quando ele vai ficar sem se movimentar? Até quando, ei, irmão, até quando Deus falar comigo eu fico diante da palavra e da promessa, porque Ele é fiel com a palavra. Você tem que ficar firme. Então deixa que os outros falem: pastor, mas não está fácil. Ei, mas quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser fácil? Mas uma coisa eu te digo: pode não ser fácil, mas vai ser recompensador. Pode não ser fácil, mas vai ser recompensador. A recompensa que Deus vai te dar vai valer a pena. Diga comigo assim: vai valer a pena. Diga mais forte: vai valer a pena. Passa-se os dias, irmãos, e a Bíblia fala que Agar dá luz. E essa criança recebe o nome de Ismael. E a Bíblia fala que Ismael começa a crescer e ele é o filho da casa, é o filho de Abraão. Esse menino goza de alguns prazeres com o pai. Mas segundo a Bíblia, constantemente Sara colocava eles no lugar. Sara provavelmente, pastor, chegava para ele e dizia assim: olha, você é filho dele, mas não se esqueça, também é filho da escrava. Ela morria de ciúmes. E a Bíblia fala que, ao passar do tempo, Deus lhe dá o cumprimento da palavra. E Sara fica grávida. Sara fica grávida e ela gera e dá à luz. E chegamos no texto que nós lemos. E quando ela dá à luz, o seu filho, Isaac, recebe o nome de riso, sorriso. E ela diz: todas as vezes que olharem para o nosso filho, vão rir conosco, porque com a idade avançada tivemos um filho. E a Bíblia fala que aos 8 anos ele é circuncidado como Deus instruiu Abraão. E depois, quando ele é desmamado, é a primeira vez que é instituída uma festa do desmamar de uma criança que Israel comemora até hoje. Quando a criança desmama, Abraão comemora, faz uma festa. Aquela festa, irmãos, deve ter mexido com o coração daquele menino chamado Ismael. Porque quando ele nasceu, pastor, não teve festa. Quando ele foi desmamado, não teve festa. Quando ele cresceu, nunca o pai dele deu uma festa. Pode olhar na Bíblia. Nunca Ismael teve uma festa. Mas quando Isaac nasce e é desmamado, ele recebe uma festa. Para pensar qual foi a cabeça daquele menino. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Às vezes, a gente está vendo a festa dos outros e vê que na nossa casa não tem festa, e a gente fica achando que o dos outros é melhor. Mas se nós temos promessa, vai chegar o tempo da nossa festa. Não olhe para a festa dos outros. Se preocupe com o tempo de Deus, que no tempo certo haverá uma grande festa e você vai me convidar para ela. Haverá uma grande festa e nós estaremos juntos comemorando. Haverá uma festa e está chegando o tempo de uma festa na sua vida. Por conta da festa, a Bíblia não revela o que é que o menino faz. Mas a Bíblia fala que o menino, em um texto, fala que ele zomba. Em outro texto fala que ele fala de Isaac. Na palavra original dá respeito às duas coisas. Que pode ter zombado, pode ter falado mal, ou pode ter criticado. Eu não sei qual foi a coisa que ele fez, mas Sara ouviu o que ele falou, e quando ouviu, como uma mãe, como uma leoa que é uma mãe, imediatamente sai em defesa do seu filho, e chega para Abraão e diz: Abraão, manda embora Sara e esse menino, porque o meu filho não vai dividir os bens com ele. Manda embora. A Bíblia fala que imediatamente o coração de Abraão se fecha. Ele fica triste porque
Ismael era filho dele. Mas quando ele fica com o coração apertado, dividido em qual decisão tomar, Deus fala com ele e Deus diz: pode despedir o menino. Quem despediu o menino? Quem despediu o menino? Quem foi? Deus. Mas Deus diz para Abraão: Abraão, escuta uma coisa. Sabe por que você vai despedir o menino? Porque eu também tenho uma promessa de fazer desse menino uma grande nação. Sabe o que acontece nesse momento, irmãos, o texto? A Bíblia está dizendo que Abraão só fica sabendo que esse menino tem uma promessa agora. Sabe o que significa? Agar e Ismael nunca contaram a promessa de Deus para ninguém. Guardaram a promessa para eles. Pare para pensar que inferno seria a vida deles se Sara soubesse que Deus tinha promessa na vida desse menino. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você tem promessa, não saia contando para todo mundo. Guarde segredo, guarde só com sua família, porque o que Deus tem para você, muitos não vão entender. Tem gente que não entende o porquê você está tomando decisões, não entende o que você está fazendo, mas Deus entende, Deus está te impulsionando, te dando direção. Deixa eu dizer uma coisa: não saia contando para quem não tem fé. Porque principalmente quem não tem fé são aqueles que vão te impulsionar para baixo, vão desacordar, vão desacreditar da promessa na sua vida, vão dizer que você não vai conseguir, que isso não é para você, que você não é capaz. Quem são eles para dizer o que é que Deus deve fazer? Deus, quando faz uma promessa, Ele conhece você, sabe quem você é, sabe da sua capacidade, sabe do teu potencial, e se Ele prometeu, Ele é o primeiro que acredita em você. Ei, Deus acredita em você, porque Deus não seria tolo de fazer uma promessa que você não pudesse chegar. Vou repetir: Deus não seria tolo de fazer uma promessa para alguém que nunca chegaria nela. Deixa eu dizer algo para você: se Deus te fez uma promessa, fique tranquilo, que aquilo que você pode fazer, Ele vai te impulsionar para fazer. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer acontecer, e a promessa vai chegar na sua vida, porque Ele é o Deus da promessa. Digo, meu Deus é o Deus da promessa. Ei, o teu Deus é o Deus da promessa. Fica tranquilo. Pastor, mas parece que está tudo perdido. Tá não. Está na direção de Deus. Nesse momento, se Deus me deu uma revelação aqui. A Bíblia fala que Abraão concorda. E olha o que ele faz, pastor. Ele concorda, vai dormir. Quando chega na madrugada, ele dá pão e um odre de água para alguém que quisesse voltar para sua casa, que era Agar, que teria que atravessar todo o deserto de Betseba, chegar em Paarã, ir até o Egito, levaria dias de caminhada. O que ele dá de água e pão não dá para ir muito longe. Eu comecei a olhar esse texto, e pelo que o autor da carta aos Hebreus fala, pelo que Jesus fala, Abraão de forma alguma despediria o menino e Agar com comida para morrerem no deserto, como eu já vi muitos falarem. Porque senão ele não seria chamado da forma que ele foi chamado lá na frente. E eu comecei a olhar e meditar nesse texto, e o Espírito de Deus falou no meu coração assim: Abraão deu pão e água para que o menino fosse até um lugar, e quando acabasse voltasse até ele. Como ele não podia ficar com o menino, ele ia dar de novo pão e água, e o menino ia se estabelecer em um curto espaço, e ele teria contato sempre com o menino. Ele agradaria a Sara, mas também ficaria próximo do seu filho, porque ele era pai. Abraão queria que esse menino vivesse de mendigaria, do pão diário,
sem ter expectativa de uma vida mais longínqua. Muita gente às vezes é assim com a gente, sabíamos? Deixa eu dizer uma palavra profética para a sua vida. Está chegando um tempo que você nunca mais vai depender de homens. Porque às vezes as pessoas nos suprem com a expectativa que logo você volta a pedir de novo. Só para olhar na sua cara e falar assim, cadê o teu Deus? Está precisando de novo? Toque uma ajuda. E a ajuda que Ele dá nunca é suficiente, porque Ele espera que você volte de novo. Deixa eu dizer uma coisa, está chegando um tempo que Deus vai chegar na tua vida e essas pessoas vão falar, você sumiu, por que você sumiu? E você vai dizer, porque agora eu que tenho para te emprestar. Eu penso que passou o dia, passou outro dia, passou uma semana, Abraão deve ter ficado preocupado. Esse menino volta, será que morreu no deserto? A expectativa dele era em contrapartida uma expectativa de decisão de uma mãe. Porque a Bíblia fala que essa mãe vai para um deserto, aonde nesse deserto, Abraão lutou muito nesse deserto. Mas quando ela enfrenta a primeira batalha dela, ela pega uma criança que já tinha 14 anos de idade. Coloca debaixo de uma árvore, de um arbusto, e sai na distância de um tiro de flecha, uma distância que ela não conseguia ver o reflexo do rosto dele. E a Bíblia fala que ela faz isso esperando a morte. Agar tomou uma decisão, eu posso ver o meu filho morrer, mas eu não volto para a casa de Abraão. Deixa eu dizer uma coisa, se você tem promessa, irmão, tome decisões que às vezes parecem drásticas, porque é nessa decisão, Deus está na expectativa de uma decisão de verdade na sua vida. Quando você toma a decisão, Deus aparece com aquilo que Ele tem para você. Diga assim, é hora de decisão. Diga, decisão às vezes dói. Diga, mas são necessárias. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos um povo, isso não é de brasileiro não, é do povo latino. Nós somos um povo que corre no nosso sangue ser demorado para tomar decisão. Empurrar as coisas com a barriga. Somos um povo, aleluia, que ficamos procrastinando. Achei uma palavra bonita, igual o pastor Marco. Procrastinando. A gente vai empurrando com a barriga. E Deus está falando assim, é hora de tomar decisão. Mesmo que a decisão pareça que seja o fim. Se você tomar uma decisão segundo a palavra de Deus, se você tomar uma decisão segundo a promessa de Deus na sua vida, Deus vai aparecer na sua vida e vai abrir as portas que você precisa. Deus vai aparecer na sua vida e vai abrir o caminho para você passar. Deus vai aparecer na sua vida e virá sobre você com um grande milagre. Ei, se prepare, é o tempo de Deus entrar no momento da sua decisão. Ah, pastor, mas essa decisão é muito séria. Mas quem diz que decisões são fáceis? Decisões são sérias sim, mas são elas que vão edificar a tua casa, a tua família. Tome a decisão na direção de Deus e você vai ver aonde Ele vai te colocar. Quem tem promessa, se prepare para o tempo de promessa cumprida na sua vida. Quando ela tomou essa decisão, irmão, Deus tinha duas opções: cumprir a promessa ou deixar o menino morrer. Mas Deus, que é Deus, que nunca permite que uma promessa caia por terra, intervém. E a Bíblia fala que dessa vez o anjo não desceu, ele do céu falou com ela. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Se você na sua casa é o único que crê na promessa, todo mundo na sua casa pode chorar. Somente as tuas lágrimas Deus ouve. Sabia disso? Todo mundo na sua casa pode gritar. Só a tua voz Deus ouve. Como assim, pastor? A Bíblia fala que Agar estava chorando. E quando Agar estava chorando, o anjo diz assim: mulher, por que choras? Deus ouviu a voz do menino.
Olha o que Deus estava falando. Deus não falou com ela, Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu o teu choro. Ele falou, Deus ouviu a voz do menino. Deixa eu dizer uma coisa, é a tua voz, você que está debaixo de promessa, que Deus está atento em ouvir. E quando Ele ouve a voz de quem tem promessa, Ele está pronto para ajudar, para completar a palavra, para te empurrar na direção aonde a promessa de Deus vai se cumprir. Diga, a promessa vai acontecer. Diga, ela está sobre a minha vida. Diga para alguém, a promessa está na sua vida, irmão. Há umas 3, 4 pessoas aí, diga, a promessa de Deus está na sua vida. Ela vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, ela vai se cumprir. Aleluia! A promessa vai se cumprir. Interessante que a Bíblia fala que ela nem percebeu onde ela estava, pastor. Porque, geralmente, uma pessoa que não conhece caminhos, ela sempre vai tomar o mesmo caminho. Sim ou não? Sim ou não? Você não conhece caminhos, você conhece um. O que você faz? Vai naquele. Quando ela tomou aquele caminho a primeira vez, ela parou numa fonte. E o anjo veio e falou com ela, quando ela estava na fonte, para ela voltar. Da segunda vez ela parou no caminho e colocou o filho para morrer de sede, porque tinha acabado a água. Foi um tiro de arco de flecha e começou a clamar e a chorar, porque achava que o filho ia morrer. Quando Deus falou com ela, Deus abriu os olhos dela, sabe qual foi a primeira coisa que ela viu? Que havia uma fonte naquele caminho. Pastor, o que quer dizer isso? Ei, ela estava chorando por conta de uma água, de um odre que tinha acabado. Mas o que Deus tinha era uma fonte no meio do deserto. Deixa eu dizer algo profético para a tua vida. Chega de pouco, Deus quer muito. Chega de viver de mendigaria. Vem o tempo de fonte. O odre está acabando a água. A fonte nunca vai acabar, vai jorrar na tua vida. Vem um tempo de muitas águas sobre você. É um tempo de muitas águas chegando. Ela preocupada com um pouquinho de ódio assim, Jorge. E Deus, olha a fonte aqui. A fonte está aqui. Sabe por quê? Porque às vezes esquecemos que estamos debaixo da promessa e pecamos olhando só para os problemas. Com essa crise que está aí, o Facebook só dá problema. Rompa e ponha palavras de promessa lá para que as pessoas vejam que ainda existe um Deus de promessa. Enquanto todos estão compartilhando que vai acabar, diga que você conhece um Deus de providência. Ei, rompa. Não deixe as coisas, os problemas da vida cegarem um Deus que tem promessa sobre a sua vida. Estava acabando a água. Tinha acabado a água de um odre. Deus tinha uma fonte para ela. Deus tem uma fonte para você. Diga assim, Deus tem uma fonte para mim. Diga, Deus tem uma fonte para mim. Diga, no meio do deserto, Deus tem uma fonte para mim. O versículo que mais me empolga nesse texto que nós lemos é o versículo que, quase no final do texto, esse versículo diz assim: e Deus estava com o menino, e crescia o menino. Habitou no deserto e se tornou frecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Diga comigo, e crescia o menino. Enquanto Abraão achava que ele tinha morrido, a Bíblia está dizendo, o menino crescia. Enquanto as pessoas acham que não vai dar certo, você vai crescer. Enquanto todo mundo olha e fala, ih, não tem mais chance, você vai crescer. Enquanto todos da casa de Abraão desistiram de Ismael, Deus não desistiu, e o menino crescia.
E o menino crescia. E o menino crescia. Diga, eu vou crescer. Porque a promessa está na minha vida. Diga, a minha família vai crescer junto. Diga, a minha promessa alcança a minha casa. Aleluia. Fique de pé junto comigo.